Então, quando a gente fala em projeto aerodinâmico, na verdade existem diversas metodologias que podem ser usadas para se tirar informações interessantes e relevantes. E, em geral, essas ferramentas vão, na verdade, agir de forma complementar. A gente vai usá-las em diversas fases do projeto. Em cada fase do projeto, uma ferramenta eventualmente vai ter uma certa predominância, mas o output de uma ferramenta vai muitas vezes servir como input para outra ou como definição dos testes a serem feitos com a próxima ferramenta. Então vai haver de fato uma combinação bastante interessante dessas ferramentas aí. A gente pode, por exemplo, pensar em ferramentas analíticas e semi-empíricas, como as informações que saem desses gráficos, como esse que nós vemos aqui na esquerda do slide, em que a gente tem uma série de ensaios realizados geralmente em túnel de vento, para números de Mach e Reynolds variados, e a gente consegue então, a partir de dimensões características do problema, retirar alguma informação sobre algum coeficiente, sobre alguma propriedade que nos interessa. E na direita a gente tem uma simulação de CFD, dinâmica dos fluidos computacional, ou em inglês Computational Fluid Dynamics, né, daí a sigla CFD, de uma configuração asa, fuselagem e empenagem horizontal, já realizada com bastante poder computacional. Então, eu queria nessa aula em específico mostrar para vocês o interplay ou a relação entre essas ferramentas. Então, como eu comentei antes, o que é interessante a gente ter em mente é que o uso das ferramentas, muitas vezes, ela é bastante complementar. Vão existir fases em que você vai usar mais uma ferramenta do que outra em função das informações que você já tem, dos objetivos daquela fase do projeto e também do tempo necessário ou do tempo disponível para se realizar uma certa análise. Existem dois outros exemplos sobre os quais a gente não falou no slide passado, que seriam os ensaios em túnel de vento. A gente vê aqui na esquerda o ensaio da configuração CRM, ou Common Research Model, que foi uma configuração aí desenvolvida essencialmente para que pessoas da comunidade de CFD pudessem fazer verificações e validações e também comparações entre seus códigos, e a gente vê essa geometria sendo ensaiada no National Transonic Facility, que é um túnel de vento bastante avançado, que fica no centro da NASA em Langley, na Virgínia, nos Estados Unidos. Na direita a gente vê um protótipo do Boeing 777 realizando ensaios em voo. Então, as ferramentas de ensaio em voo ou ensaio em voo servem também para retirar uma série de informações interessantes a respeito do comportamento aerodinâmico do avião, e inclusive para realimentar outras etapas anteriores, de maneira que a gente possa melhorar ainda mais as capacidades de predição dessas etapas que foram realizadas anteriormente. Mesma coisa serve para o túnel de vento. Então, à medida que você tem mais conhecimento do projeto, que ele está mais definido, você consegue, usando ferramentas cada vez mais realistas, ou que reproduzem melhor a física do voo, chegando por fim ou culminando de fato nas simulações com o avião real, em ensaio em voo. E essas ferramentas que são mais realistas, as informações que vêm delas, elas podem ser usadas de maneira retroativa para melhorar as ferramentas de representatividade um pouco mais baixa que são usadas nas fases anteriores de projeto. Então, uma das coisas sobre as quais se fala muito e usa-se muito na indústria são os ensaios em túnel de vento. O que é interessante a gente pensar é que à medida que a gente aumenta o número de Reynolds, e a gente vai falar mais sobre o conceito do número de Reynolds no próximo módulo, mas essencialmente a gente tem o seguinte, que à medida que o número de Reynolds aumenta, a gente consegue ter uma representatividade mais próxima daquilo que se faz na escala real, ou daquilo que seria efetivamente o escoamento na escala real. Então a gente pode pensar, na verdade, numa grande gama de túneis de vento com um número de Reynolds atingíveis bastante ampla. A gente pode começar pensando naqueles túneis de vento pequenos, atmosféricos, muitas vezes são túneis de seção aberta, que são frequentemente encontrados em universidades, talvez em alguns centros de pesquisa. Esses túneis, eles têm, claro, restrições no que diz respeito ao número de Reynolds, pela natureza construtiva deles, e algumas vezes eles têm também níveis de turbulência na seção de teste um pouco mais elevados, que já não são observados em túneis um pouco mais avançados. Em seguida, a gente tem aqueles túneis de vento já de tamanho mais médio, alguns deles em circuito aberto, alguns outros mais raramente em circuito fechado, que são ainda túneis atmosféricos. Agora você vê esses túneis talvez em universidades com centros de pesquisa maior, e esses túneis foram muito importantes no início do uso do túnel de vento como ferramenta de fato de projeto aerodinâmico, lá entre os anos 30 e os anos 40, eu diria que talvez de 32 ou 33 para frente. E nessa época é interessante a gente observar